Olá pessoal, vamos então às orientações das últimas atividades da semana. Hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro, pertinho aí do feriado Dia das Crianças, que é nessa segunda-feira, né? Bom, primeira atividade é de português. Aqui na de português, a gente vai dar continuidade a respondendo aquelas questões sobre o texto reportagem que a gente leu esses dias. Então, aqui, ó, a continuação. Ontem a gente fez a 41, hoje a gente vai fazer a 42. Vamos ler as perguntinhas. 3. Releia esse trecho da reportagem. Mesmo que o mais comum hoje seja usar o e-mail ou mensagem de celular, ainda existem filatelistas, o nome de quem faz esse tipo de coleção, e eles não são só adultos. A. O trecho apresenta o significado de qual palavra? Então, o texto, esse trechinho, aliás, ele está falando o significado de alguma coisa. Qual é? Qual coisa que é? Qual é a palavra que ele está definindo? É isso que vocês vão responder na letra A. B. Por que você acha que foi dada essa explicação? Isso daqui é mais particular. Por que você acha que foi dada essa explicação? Agora, não só olhando para o trecho, mas olhando na reportagem, no contexto da reportagem, porque você acha que eles colocaram essa explicação? C. A palavra destacada se refere a que outra palavra circula no texto? Então, a destacada é essa que está em negrito aqui, eles. Essa palavra, eles, ela está se referindo ou tendo o mesmo significado que uma outra. Quem é? Quem é esse eles? Quem que está se referindo a essa palavra eles? É isso que vocês vão procurar no texto e circular. 4. Compare esses trechos da reportagem. Para José Luiz Ferreira, presidente da Associação Brasileira de Comerciantes Filatélicos, uma criança coleciona selos pelo mesmo motivo que a levam a ter álbuns de figurinha. São figurinhas, mais algumas feitas há 160 anos. Quem não gostaria de ter uma? Brinca Ferreira. A. Em qual desses trechos o jornalista reproduz a fala do presidente da associação? O que você observou para responder? Então, tem dois trechos. Esse, no livro de vocês está mais escurinho, que aqui eu digitalizei e fica bem claro. E esse, são dois trechinhos. A pergunta é, qual desses dois é uma reprodução da fala do Ferreiro, do presidente da associação? Qual desses dois trechos? E a segunda pergunta, começa aqui, é o que você observou? Então, como que você chegou na conclusão que aquele ali é o trecho que reproduz a fala? Você vai ter que justificar a sua resposta, beleza? B. Por que você acha que o jornalista incluiu em seu texto uma explicação e um depoimento dado por Ferreiro? Então, essa daqui é mais pessoal. Por que você acha que o jornalista incluiu em seu texto uma explicação e um depoimento dado por Ferreiro? Então, será que tem alguma importância? Será que ele só queria deixar o texto dele mais comprido? Vocês vão ter que pensar numa alternativa e responder, beleza? Aqui a gente finaliza, então, o português e vamos, então, para matemática. Matemática, lembrando que vocês têm dois tipos, ficou mal configurado, mas dá para entender. Vocês têm dois tipos de livro, então algumas pessoas vão encontrar essa atividade na página 76 e outras na 83. Essa daqui são as atividades dessas páginas, são operações com valores monetários. Sempre que eu falar valores monetários, eu estou falando de continha com dinheiro, beleza? Até coloquei aqui, ó, dinheiro. Então, se você abrir a página 83 e não tem nada falando de dinheiro lá, tá na página errada. Então, a sua página vai ser de 76 e vice-versa. Essas aqui são as atividades que vocês têm que encontrar, beleza? Então, vamos ler. A compra de revistas. Rita e seus amigos querem comprar, cada um, uma revista que custa R$ 2. Veja quanto cada um deles tem.
Então, o André tem essa quantidade de dinheiro, a Celina tem essa quantidade, o Davi tem essa quantidade, o Felipe tem essa, o Marcos tem essa e a Rosa essa aqui. Aí aqui embaixo a gente tem algumas perguntas. 1. Responda quem? A. Quem poderá comprar a revista? Então aqui você vai colocar o nome de quem tem dinheiro suficiente para comprar essa revista. B. Quem tem dinheiro exato do preço da revista? Então tem algumas pessoas ou alguém tem o dinheiro exato para comprar a revista. Quem é essa pessoa? C. Tem dinheiro a mais do que o preço da revista. Então, quem tem dinheiro sobrando para comprar essa revista? E a D. Quem precisa de 20 centavos emprestados para comprar a revista? Então, alguém vai precisar de exatamente 20 centavos para comprar a revista. Quem é essa pessoa? E a 2, embaixo. Quanto tem todos os amigos, os 6 amigos, né, juntos? Então, a 2 você vai ter que somar todos os dinheiros, todas as moedas de todas as pessoas para descobrir quantos que eles têm juntos, beleza? Terminando aqui a parte de matemática, que tá bem tranquilo, né? A gente vai então para história. E agora em história a gente vai começar a estudar as capitais do Brasil. As capitais do Brasil não é as capitais dos estados que a gente tem hoje. As capitais do Brasil que a gente vai estudar são as capitais do Brasil, não as capitais dos estados, tá? Qual que é a capital do Brasil hoje? Hoje é Brasília, Distrito Federal. Então hoje é ali que é a nossa capital. Mas antes, quando chegaram os portugueses aqui no Brasil, eram outras cidades, depois mudou, então a gente vai começar a estudar isso. Então a primeira capital do Brasil foi, acho que eu coloquei aqui, ó, Salvador. E essa é a primeira capital que a gente vai estudar agora em história. E depois a gente vai para as próximas capitais, até chegar no Distrito Federal. Então vamos ler aqui. Capitais do Brasil. Hoje vamos falar sobre as capitais do Brasil e um pouco da história dessas capitais, começando por Salvador. Para isso, vamos ler a página 28, 29 e 30 e responder a questão 1 da página 29 e a questão 1 da página 30. Então, vamos abrir lá o livro, que eu digitalizei, na verdade, não vou abrir o livro, né? Aqui. Então, começa aqui. Ó, só para vocês... Antes de começar, para vocês se situarem, a gente falou sobre mapa em geografia essa semana e eu quero que vocês notem esse mapinha aqui. Tá vendo que tem a rosa dos ventos, tem a escala que foi usada para fazer esse mapa e tem a legenda. A legenda é o que nos diz o que significa cada coisa que tem no mapa. Então, notem que nesse caso aqui ele não está pintado. O que tem é algumas marcas. Então, ó, por exemplo, essa primeira marca aqui marca a capital do país, entende? Aqui, capital estadual. Esse daqui não tá aparecendo. Bom, mas no livro vocês vão conseguir ver o que é esse daqui que faz a divisão da política atual. E aqui, essa linha é os limites atuais do país, que é essa aqui, né? Passa aqui. Então, notem que aquelas características que a gente viu lá em geografia também tá aparecendo aqui. Por quê? Porque é a características de um mapa. Sempre que vocês verem um mapa, vai ter a rosa dos ventos, vai ter a escala que está sendo usada para a gente saber a distância que foi dada para fazer esse mapa, e vai ter uma legenda explicando cada coisa que tem nesse mapa para a gente conseguir entender. Claro que cada coisa vai depender da sua finalidade. Então, igual, esse mapa aqui não é para falar de vegetação. Justamente por isso ele não está pintado, está falando de outra coisa, está falando das capitais, que é o que a gente vai estudar aqui em história. Beleza, agora a gente já falou um pouco de mapa, vamos entrar aqui no capítulo e começar a ler. Então, as capitais do Brasil.
A atual capital do Brasil é Brasília. Ela fica na área central do território brasileiro. Fica bem no meio, né? Aqui é Brasília. Então, tudo isso daqui é Brasil, ó, vou circular o Brasil inteiro. Então, tudo isso aqui é o Brasil e Brasília está bem aqui no meio. Mas o país já teve outras capitais, Salvador e Rio de Janeiro. Aqui tem uma foto falando da vista de Salvador, Bahia, com o elevador Lacerda à direita. Foto de 2015. Aqui tem a vista do município de Rio de Janeiro com o Pão de Açúcar ao fundo. Foto de 2016. E aqui a gente tem o Congresso Nacional e a esplanada do Ministério em Brasília, no Distrito Federal. Foto de 2015. E aqui é o mapa, também tem a referência dele, né? A fonte de pesquisa, Atlas Geográfico Escolar, Rio de Janeiro, IBGE 2016, página 90. Aí, a gente tem a próxima página que então começa a falar especificamente da primeira capital do Brasil, Salvador. Quando começaram a ocupar o Brasil, os portugueses dominaram muitos povos indígenas e tomaram as suas terras. O Brasil se tornou colônia de Portugal. Todos os que viviam nas vilas e cidades brasileiras eram governados pela coroa portuguesa. Em 1549, o rei de Portugal enviou Tomé de Sousa ao Brasil para governar a colônia. Tomé de Sousa fundou a cidade de Salvador para ser a capital do Brasil. O local foi escolhido porque era próximo da área onde se cultiva cana e se produzia açúcar. Cerca de 1.000 pessoas vieram de Portugal com Tomé de Sousa. Foram construídas fortificações para proteger a cidade. Ergueram-se também a Casa da Câmara e a cadeia. O colégio dos Jesuítas e várias casas de comércios e moradias de pau e pique e palha. Então, os jesuítas eram os padres que vieram, dizem, né, que vieram educar os índios. Então, eles eram basicamente padres professores. Eles vinham ensinar aos índios os costumes da época e até o foco não era aprender a ler e escrever, era educar os índios, porque eles eram pessoas sem os costumes dos portugueses. Eles não usavam as mesmas roupas, eles não tinham regra de etiqueta, eles viviam no mato, não tinham uma regra, né? Então, com a colonização aqui do Brasil, onde tinha muito índio, esses jesuítas acabaram vindo para cá para educar nesse sentido, de dar um bom comportamento a esses índios. Ensinar a comer com prato, faca, talher, né? Ensinar a se vestir, ensinar a se comportar, a falar a língua, né? Falar português, porque eles não falavam português, cada tribo tinha a sua língua, assim como ainda é hoje. Enfim, vieram esses jesuítas para fazer isso. Bom, vamos continuar. Aqui daí a gente tem a primeira atividade para fazer. Escolha as palavras que completam corretamente cada frase. Então, tem açúcar, algodão, Recife e Salvador. E aqui tem os espaços para vocês completar. Alguma dessas palavras foi a primeira capital do Brasil. Vocês vão escolher qual dessas palavras. A primeira capital do Brasil ficava próxima da região onde se produzia Tá no texto, né? Essas duas vocês vão colocar uma dessas 4 palavras aqui, tá no texto. Aí a gente tem a página 30, finalizando então a nossa aula. Vamos lá. O crescimento da capital. Salvador foi a capital do Brasil de 1549 a 1763, um bom tempo, né? Nesse período, a cidade cresceu e passou por muitas mudanças. O comércio aumentou e surgiram diversos profissionais, sapateiros, barbeiros, médico, farmacêutico, entre outros. Aqui tem uma imagem de José Antônio Caldas, representação de vista da cidade de Salvador.
em 1758. É uma gravura, né? Aí aqui tem esse registro. Vamos ler para conseguir responder essa daqui. Igrejas. Ao estudar a história das primeiras cidades brasileiras, você viu fotos de várias construções, entre elas de algumas igrejas. Se observarmos a arquitetura de uma igreja antiga, sua decoração, os objetos usados nas cerimônias, entre outros elementos, podemos conhecer um pouco sobre a vida naquele período. O quanto a cidade era rica, quem frequentava a igreja, artistas que trabalhavam nela e etc. Além disso, os registros de casamento e de batismo realizados nas igrejas trazem informações sobre as pessoas da região, como nasceram, o nome dos pais, quando e com quem se casaram. Aí aqui tem uma fotinho do interior da igreja de São Francisco, em Salvador, na Bahia. Essa foto é de 2014. 1. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, foram construídas muitas igrejas. Qual era a importância das igrejas na época? Então, essa daqui, vocês podem, claro, fazer uma relação com o que a gente leu já no último capítulo, né? Ou, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha também sobre isso, não tem problema, tá? Então, esse daqui é mais pessoal. Não, perdão. Qual a importância da igreja nessa época? Então, vai ter uma resposta mais corretinha. Então, vocês podem pesquisar, se não lembrar. Vocês podem voltar no capítulo anterior lá que a gente estava estudando, que falava das igrejas, das vilas do ouro. Enfim, e colocar a sua resposta. Beleza? Aqui também fala um pouco de igrejas, né? Bom, finalizando essa parte de história, a gente termina as atividades dessa semana. Bom final de semana para vocês, um ótimo feriado. Terça-feira eu mando a correção para vocês estarem verificando se acertaram ou não. E um feliz Dia das Crianças para todos vocês, um beijão. Eu vou confirmar com o Elan o dia e a hora que vocês podem passar lá buscar uma cartinha que eu fiz para vocês. Se é que eu já não avisei vocês que quero para buscar. Beleza? Mas a gente vai conversando. Beijo, feliz Dia das Crianças e até terça-feira.